Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre tipos climáticos no mundo. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar mais um conteúdo para você dessa ciência linda que é a Geografia. Vamos falar de tipos climáticos no mundo. Afinal, clima é o estudo do tempo atmosférico. É o estudo de todas as manifestações diárias ao longo de 30 anos que formam padrões, determinadas características próprias dentro de um determinado ponto do espaço geográfico. Agora, quais são esses elementos que acabam modificando? Lembre, sempre são três: temperatura, umidade e pressão atmosférica. Dessa maneira, então, a variação desses três elementos acontece devido aos fatores climáticos: maritimidade e continentalidade, latitude, altitude, relevo, vegetação, correntes marítimas, massas de ar. Cada um deles cria uma característica própria para um determinado ponto do espaço geográfico. E é sobre isso que nós vamos entender a partir de agora. Temos os tipos climáticos. São vários tipos climáticos, e esses vários tipos climáticos, obviamente, temos cada um a sua característica. Vamos começar por esse aqui, o clima equatorial. O clima equatorial ele é bem claro, ele é bem clássico, pois ele mostra pra gente justamente uma estação bem definida. Por estar próximo da linha do Equador, em baixa latitude, ele não vai ter variação de estações de ano. Portanto, ele vai ter sempre uma estação o ano inteiro quente, com pouca variação, amplitude térmica, e vai ser bastante úmido, com muita chuva, a média mensal todos os meses aqui, ó, bem elevada. Então nós temos o clima equatorial caracterizado justamente com uma estação bem definida, o ano inteiro quente e úmido. Esse é o nosso clima equatorial. Agora, se a gente aumentar um pouquinho essa latitude, nós vamos chegar ao clima tropical. O clima tropical tem uma característica bem interessante. Ele tem duas estações bem definidas. Ele vai ter uma variação de umidade ao longo do ano. Então ele vai ter, no clima tropical, um verão bastante úmido e um inverno relativamente seco. O verão, ele tem temperaturas bem altas, enquanto que o inverno vai ter temperaturas amenas, como nós conseguimos perceber nesse clima tropical. Percebam que o verão nós vamos ter temperaturas bem altas, médias de temperatura altas, enquanto que no inverno vamos ter temperaturas amenas, mas nessa época do inverno vamos ter uma grande estiagem no clima tropical. Percebam então essa principal característica desse clima: o verão úmido e o inverno seco. Fechou? Passando então, aumentando um pouco essa latitude, nós chegamos no clima subtropical. O clima subtropical ele também tem uma relativa característica de tropicalidade. A diferença é que os verões do clima subtropical são verões amenos, enquanto que os invernos serão invernos rigorosos. Mas a característica de tropicalidade também vai aparecer no clima subtropical. Percebam, nós vamos ter aqui no climograma do Japão, na cidade de Tóquio, que obviamente o verão é aqui no meio, pois está no hemisfério norte, nós vamos ter o quê? Um verão com bastante umidade e um inverno com uma estiagem, com pouca chuva. Vamos dizer dessa maneira. Então, vamos ter a característica de tropicalidade, porém, com esses fatores de verões mais amenos e invernos mais rigorosos. Passando do clima subtropical, a gente chega, subindo a latitude, nós vamos ter o clima temperado. O clima temperado, ele é bem característico, ele é bem interessante, pois ele reflete aquele clichê que aprendemos sobre estações do ano lá no primário. Sabe quando você desenhava as estações do ano, lá na aula de arte ou na própria aula de ciências? Ah, o verão, aquele solzão bonito, aquela praia, né? Aquelas árvores com verde muito forte. Aí o outono, as folhas caindo. O inverno, a neve, o bonequinho de neve. A primavera, as flores desabrochando, as borboletinhas. Esse clichê que nós temos do desenho das estações de ano lá da época do primário, nós conseguimos perceber e entender de fato aqui, no clima temperado. O clima temperado é o único clima onde vamos perceber as 4 estações bem definidas,
uma época de umidade na primavera, uma época de maior umidade e maior temperatura no verão, uma época de diminuição dessa umidade na época do outono, e aí chegando no inverno, um pouco mais de umidade com mais frio rigoroso. Assim, nós vamos ter essas características do clima temperado. Agora, voltando um pouco e baixando a latitude, nós voltamos para o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele é bem característico das regiões dos arredores do mar Mediterrâneo, na região entre a Europa e a África. Nós vamos aparecer também esse clima mediterrâneo na região da Califórnia nos Estados Unidos, em partes da Austrália, na África do Sul, na região do leste oriental, do extremo oriente asiático, porque ele vai ter também essas mesmas características. E quais são essas características, Silvestre? Simples. Nós vamos ter, eu costumo chegar e dizer que o clima mediterrâneo, ele é de certa forma contrário ao clima tropical. Por que ele é contrário ao clima tropical? Porque ele também tem duas estações definidas. Mas enquanto o clima tropical ele tem um verão úmido e um inverno seco, o clima mediterrâneo ele vai ter um inverno úmido e um verão seco. Ou seja, na época do verão vai aparecer temperaturas aí muito elevadas. Ao passo que no inverno pode chegar a nevar nessas áreas de clima mediterrâneo. Então, essa variação contrária ao clima tropical é a característica principal do clima mediterrâneo. Fechou? Tá entendendo até aqui? Vamos seguir. Nós vamos agora para o clima desértico. O clima desértico também ali em médias latitudes, próximo do Trópico de Câncer e Capricórnio, onde vamos ter ali as fugas dos ventos, onde vão ter a circulação dispersiva dos ventos, das massas de ar, e com isso nós vamos ter uma característica de aridez. A grande sacada do clima desértico é a rarificação ou quase inexistência de umidade, ao passo que vamos ter uma alta amplitude térmica nas áreas do clima desértico. Como podemos perceber nesse climograma aqui, vamos conhecer que na época do inverno vamos ter uma baixa temperatura, enquanto que na época do verão uma temperatura bem elevada. Da mesma maneira que nós vamos ter pouquíssima umidade, pluviosidade, pouquíssima chuva nessa época. Essa é a característica do clima desértico. Agora, subindo mais um pouquinho a latitude novamente, nós vamos chegar no clima semiárido. A característica do clima semiárido é que ele vai ter épocas muito longas de seca, de estiagem, e quando temos a umidade, a pluviosidade, ela vai ser em períodos, digamos, irregulares. Ela não vai ter um ponto específico, apesar de que existe, obviamente, um padrão organizado pelo climograma. Nesse caso aqui, na Namíbia, nós vamos ter a região das chuvas no período do verão, onde vai começar em novembro e vai terminar em março. Essa característica de chuvas na Namíbia, na região do semiárido, ela pode variar, pois existe essa irregularidade de chuvas na época do verão, até entre a primavera e até o outono, pode acontecer exatamente, então, essa irregularidade. Portanto, mesmo que tenha essa irregularidade, será uma quantidade pequena de chuva. Por isso, ele é semiárido ou semidesértico. Fechou? Vamos dar uma continuidade, então, falando agora exatamente do clima frio. Já chegando em altas latitudes, encontramos o clima frio. O clima frio, ele é caracterizado, obviamente, pela baixa luminosidade. A quantidade de luz solar ela varia muito ao longo do ano e isso vai fazer com que haja uma característica de muita amplitude térmica. Essa amplitude térmica é bem caracterizada aqui no climograma de Arkhangelsk, na Rússia. Percebam que podemos chegar aqui a temperaturas no inverno de até 10 graus negativo, enquanto na época do verão vai chegar a mais ou menos 15, 16 graus positivo. Uma grande amplitude térmica, uma grande variação de temperatura anual. Ao passo que nós vamos ter chuvas regulares ao longo do ano. Ela não vai variar muito, apesar de pouca chuva, ela vai ser uma chuva mais regular.
Nesse sentido, então, nós vamos ter o frio. É a parte onde temos aí próximo do Círculo Polar Ártico, onde vamos ter uma característica já de rigor de temperaturas baixas. Fechou? Agora, deixando de lado um pouco as partes de latitude, vamos falar da parte de altitude agora. Lembrando que a altitude também tem aquela mesma regrinha de que quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto maior a altitude, menor a temperatura também. Assim, nós vamos perceber que nas áreas onde temos grandes altitudes, vamos ter temperaturas baixas. Mas isso também vai variar de acordo com, óbvio, a altitude e também o ponto no espaço geográfico que essa altitude se encontra. Nesse caso aqui, na cidade de La Paz, na Bolívia, cerca de 3.600 metros acima do nível do mar, nós vamos ter baixas temperaturas constantes. Por estar numa região de clima tropical para equatorial, ela ainda vai ter uma certa variação da sua temperatura, mas ela já vai ter uma amplitude térmica pequena. Percebam que as máximas na região de La Paz vai ser de 10 graus e as mínimas vão chegar a cerca de 7, 6 graus de temperatura. Agora, percebam que por estar próximo dessas áreas de clima tropical e equatorial, ela vai ter essa sazonalidade de pluviosidade. A época do verão vai ter uma quantidade de chuva maior, apesar de pouca, enquanto que na época do inverno vai ser bem menos, quase já num período de seca. Essa característica do clima frio de montanha. E chegando no ponto mais top, mais alto, mais elevado da latitude, nós vamos ter o clima polar. Já dentro do Círculo Polar Ártico ou do Círculo Polar Antártico, vamos ter o clima polar. Nesse caso, a cidade de Barrow, no Alasca, Estados Unidos, nós vamos ter aqui a maior amplitude térmica de todos os climas. Percebam que na época do inverno pode chegar a médias de 30 graus negativos, enquanto que na época do verão, na região do verão polar, podemos chegar até 5 graus positivos. Dessa maneira temos a maior variação de temperatura, mas ao mesmo tempo será pequena a quantidade de pluviosidade, pois pouco se precipita uma vez que não há evaporação. Então, alguns autores, inclusive, classificam as áreas de clima polar junto com os climas desérticos, justamente por essa quase inexistência de precipitação. Dessa maneira, então, você conheceu um pouco sobre os tipos climáticos do mundo. Eu vou sair de cena, você vai tirar aquela foto, você vai dar aquele print, porque isso aqui é muito importante para estudar, fechou? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!